Bem-vindos à nossa análise. Hoje a gente tem um desafio e tanto, viu? Vamos mergulhar em alguns trechos de uma obra, assim, super densa, mas muito, muito influente. Dialética do Esclarecimento. É verdade. Escrita por Adorno e Horkheimer, num momento bem pesado da história, né? Final da Segunda Guerra. Exatamente. Um contexto que marca totalmente a obra. E recebemos aqui uns fragmentos que, nossa, mexem com ideias bem complicadas. Razão, mito, dominação, a tal da indústria cultural. Isso. A nossa missão aqui é tentar desvendar os pontos principais, sabe? Aquelas ideias que mais batem forte e entender por que esse livro, escrito lá atrás, ainda dá tanto que falar. Perfeito. E olha, logo de cara tem um detalhe interessante, que já vale a pena comentar. A tradução do título. Aufklärung, em alemão. Que normalmente a gente vê como iluminismo, certo? Isso, geralmente associado ao século XVIII, o período histórico. Só que o tradutor brasileiro foi por esclarecimento. E tem um motivo bom para isso. Ah, é? Qual a diferença que essa palavra faz? Então, o esclarecimento, como o próprio tradutor explica, pega um processo mais amplo. Não é só aquele século, é tipo essa busca constante. Tanto na filosofia quanto no dia a dia mesmo, sabe? De superar a ignorância, o medo, o preconceito, usando a razão para isso. Entendi. Fica mais perto daquela ideia do Kant, de ousar saber, de pensar por conta própria. Iluminismo às vezes soa meio místico, talvez, e ilustração parece mais aula, instrução formal. Faz sentido. Então, esclarecimento é essa aposta na razão para a gente se libertar. Mas qual é a grande questão que Adorno e Horkheimer levantam sobre isso? Pelo título, Dialética, não parece uma história simples de sucesso, né? Não mesmo, tá? Olhe disso. A tese central deles, e aqui já vem a primeira grande sacada, é que esse projeto todo do esclarecimento, essa ideia de desencantar o mundo, sabe? Trocar mito e magia por conhecimento, por controle racional. Sim, a vitória da razão. Pois é. Só que essa ideia já nasceu com uma contradição dentro dela. O objetivo era claro, dominar a natureza. O Francis Bacon já falava isso lá atrás, né? Conhecimento é poder. Foco total no procedimento eficaz, naquilo que funciona para controlar. Ok, dominar a natureza pela razão. Parece lógico. Onde que a coisa complica? Onde entra a tal dialética? A complicação, a dialética, é que essa mesma razão, super focada em calcular, em controlar, em fazer tudo ser útil, ela acaba se voltando contra si mesma. E contra a gente. Como assim? Eles argumentam, por exemplo, que o mito antigo já tinha lá seus elementos de razão, né? Tentativas de explicar, de controlar o mundo. Certo. Só que, e aí vem o paradoxo, o esclarecimento moderno, ao levar essa lógica de controle ao extremo, acaba voltando para uma nova forma de mito. Espera aí. A razão vira mito? Como pode? Não é o contrário do que a gente espera? É contraintuitivo mesmo. Mas pensa, por exemplo, na ciência positivista que eles criticam. Quando a ciência fica obcecada só com o fato, com dado, com o que dá para medir, e joga fora tudo que não encaixa nisso, emoção, valor, qualidade, ela mesma vira um tipo de mito. O mito dos fatos. A razão vira só um instrumento, né? Só se preocupa com meio, eficiência e não com o porquê das coisas, com valores. E aí ela começa a tratar tudo como coisa. Inclusive nós, seres humanos. É a tal da reificação que eles falam, né? Transformar tudo em objeto. Exatamente isso, a coisificação. A gente tenta dominar a natureza lá fora, mas acaba trazendo essa lógica para dentro. A gente vira peça na engrenagem. Nossa! As relações ficam calculadas, a pessoa vira um perfil, um número na planilha. E o pensamento crítico, aquele que questiona, que não serve para nada prático na hora, esse vira suspeito. Caramba! E isso leva direto para a crítica deles sobre a indústria cultural, imagino. É aí que essa razão que virou mito aparece mais no dia a dia. Com certeza. A indústria cultural na época deles era cinema, rádio, revista. Hoje a gente pode pensar em tanta coisa, né? Internet, streaming, redes sociais. Sim, sim. Ela é o exemplo máximo dessa regressão do esclarecimento. Em vez de libertar a cabeça das pessoas, ela vira uma máquina de padronizar, de controlar. E como ela faz isso? Qual é o truque? O foco é total na técnica, na produção em massa, na fórmula que funciona, que vende. O resultado é uma cultura que só celebra o que já está aí, sabe?
que reforça o sistema, que ensina a gente a se conformar. Ela produz semelhança. É só ver as fórmulas que se repetem em filme, música, série. A pessoa é tratada como estatística. Ou você é sucesso ou fracasso dentro daquele padrão. E a diversão, o entretenimento em si, também entra nessa lógica. Entra total. E essa é outra sacada forte deles. A diversão vira tipo uma extensão do trabalho. Como assim, extensão do trabalho? É uma fuga, mas uma fuga calculada, sabe? Para relaxar a gente o suficiente para voltar para a rotina no dia seguinte sem reclamar. Ela anda nos trilhos gastos, não exige esforço, não faz a gente pensar muito. Entendi. Por isso que eles dizem que o prazer que a indústria cultural oferece muitas vezes vira tédio. É consumo passivo. Treina a gente para ser passivo. Lembro deles dando uns exemplos bem concretos, tipo os desenhos animados. Aquela ideia de que ver o Pato Donald apanhando sem parar acostuma a gente a aceitar a violência, a injustiça, a nossa própria sova na vida real. Isso é pesado, né? É uma leitura radical, sim. Bem crítica. Eles argumentam que até o entretenimento que parece mais bobinho pode ter essa função de nos condicionar. Aquela estrutura básica da história, o herói que se mete em confusão e depois se safa. Ah, sim. O getting into trouble and out again. Isso. Serviria para reforçar a ideia de que, no fim das contas, tudo volta para o lugar. A ordem vence, a rebelião não adianta. Ou é só passageira. Então, aquela individualidade toda que a indústria cultural parece vender, o estilo único de um artista, a personalidade de alguém famoso, seria tudo fachada. Na visão deles, sim. É uma pseudo-individualidade. O estilo, que na arte de verdade nasce de uma tensão, de uma necessidade interna, vira só uma marca. Um truque que se repete. Tipo o bigode de um ator, o sotaque de outro. Exato. Detalhes na superfície que escondem o fato de que, no fundo, todo mundo ali é trocável dentro do sistema. É o padrão disfarçado de diferença. A indústria cultural pega a crítica, absorve e transforma em mais um produto para vender. Neutraliza. Essa ideia da razão que se trai, que se sabota, é complexa, e eles foram buscar as raízes disso lá atrás também, né? A análise da Odisseia é bem famosa por isso. Ulisses como um tipo de precursor do sujeito moderno. Exatamente. O primeiro ensaio grande do livro faz uma leitura assim surpreendente da Odisseia. Eles não veem só como um poema épico antigo. Não. Não. Veem como uma alegoria da formação desse eu racional do Ocidente. A viagem longa do Ulisses é interpretada como o caminho desse sujeito, desse ego, que vai se definindo, se fortalecendo ao enfrentar o mundo mítico. E o ponto-chave é, ao racionalizar esse mundo cheio de perigo, de tentação irracional. E como essa razão do Ulisses funciona na prática, nas aventuras? O que ele precisa fazer para sobreviver e conseguir voltar? A chave, para eles, é renúncia e cálculo. A história da civilização é a história do sacrifício que a gente internaliza. Em vez de sacrificar para os deuses, o sujeito moderno sacrifica os próprios impulsos, a felicidade do momento, nome de se preservar, de dominar lá na frente. O Ulisses está sempre renunciando, né? Ele resiste ao prazer que apaga a memória dos lotófagos, resiste à tentação de comer os bois sagrados mesmo morrendo de fome. Ele calcula o risco, adia a recompensa. O episódio das sereias é um exemplo clássico disso, né? Como eles interpretam essa parte. Esse é um dos pontos altos da análise deles, uma das sacadas mais fascinantes. As sereias são a promessa da felicidade total, da arte que encanta, que dissolve o eu. Sim. O Ulisses, para conseguir ouvir o canto sem se jogar no mar, ele se amarra no mastro. Ele tem a experiência da arte, mas como pura contemplação, impotente, separado da ação. Certo. Enquanto isso, os remadores dele, que precisam fazer o trabalho braçal para o navio andar, estão com cera nos ouvidos. Eles agem, mas não podem sentir o prazer da arte. Nossa. Para Adorno e Horkheimer, essa imagem é a fratura da sociedade de classes. Trabalho manual alienado de um lado, prazer artístico ou intelectual do outro, e os dois são o resultado da dominação. Que leitura! E com o Ciclope, o Polifemo, qual a lição ali? Pedindo ajuda, falando que ninguém está atacando ele, os outros ciclopes não entendem nada. É a razão
usando a palavra para quebrar o poder mágico literal do nome. Genial! Só que aí, logo depois, por pura vaidade, o Ulisses revela o nome verdadeiro dele e atrai a maldição do deus Poseidon. Isso mostra a fragilidade dessa razão. Ela é esperta, mas pode ser arrogante e ainda está sujeita às forças brutas que ela acha que superou. E com a Circe, a feiticeira que transformava homens em porcos. A Circe representa a natureza sedutora, que ameaça dissolver a razão, transformar o homem em animal de novo. O Ulisses domina ela não pela força, mas pela inteligência com uma ajudinha divina e uma erva mágica, e principalmente impondo um contrato, um juramento, antes de se relacionar com ela. Um contrato. Sim, ele controla o desejo pelo cálculo, pela formalização. Eles veem nisso um anúncio de como a sociedade burguesa depois separa sexo de afeto, transforma o prazer em algo administrado. Entendi. Então, essa razão calculista, que exige renúncia, controle sobre a natureza e sobre si mesmo, já estava lá no mito e se firma com Ulisses. Como isso amarra com os filósofos que eles analisam depois? Kant, Sade, Nietzsche, eles levam essa lógica ao extremo. Exatamente essa a ideia. O segundo ensaio importante do livro vai discutir como Kant, Sade e Nietzsche, cada um do seu jeito, acabam sendo implacáveis realizadores do esclarecimento. Ou seja, eles mostram as consequências finais dessa razão que virou só instrumento. A razão formal do Kant, que busca leis universais, quando ela se separa de um conteúdo ético concreto, corre o risco de virar só uma máquina lógica, fria, indiferente ao sofrimento. E o Sade, como ele entra nisso? Ele parece tão diferente. O Sade é apresentado como a figura que leva essa lógica instrumental para o extremo mais sombrio, mais chocante mesmo. As personagens dele, tipo a Juliette, usam a razão, a ciência, o planejamento minucioso, Sim. não para o bem, mas para maximizar o próprio prazer pela dominação total, pela tortura, pela destruição, sem nenhum freio moral, sem compaixão que para ela é fraqueza. É a razão a serviço do egoísmo absoluto. É o que eles chamam de amor intellectualis diaboli, o prazer intelectual na maldade calculada. Nossa Senhora, que visão perturbadora da razão. E o Nietzsche? O Nietzsche, na leitura deles, também critica a moral tradicional cristã, da compaixão como sendo uma moral de escravos, de gente fraca, e exalta a força, a vontade de poder, a moral dos senhores. Certo. Tanto ele quanto Sade, por caminhos bem diferentes, acabam expondo a dificuldade de se proibir o assassinato, a crueldade, usando só a razão formal, puramente lógica, depois que você abandona os fundamentos religiosos ou humanistas. Se o que vale é a força, a eficiência, por que não dominar ou eliminar quem é mais fraco? E qual a ligação disso tudo com o momento histórico deles, com o fascismo? Para Adorno e Horkheimer, o fascismo foi a realização política dessa lógica levada ao extremo. A moral dos senhores virando programa de governo. A razão instrumental a serviço da barbárie organizada, da dominação total, da eliminação do outro. Mas, e aí tem uma ironia trágica, ao fazer isso, o fascismo acaba virando uma caricatura irracional. Se entrega ao poder das massas cheias de ressentimento, cegas, algo que o próprio Nietzsche desprezava. Mostra o beco sem saída, o absurdo final dessa trajetória. Isso nos leva a outro ponto fundamental do livro, a análise do antissemitismo, como eles conectam o ódio aos judeus a essa falha do esclarecimento. Eles dedicam uma parte grande a isso, os elementos do antissemitismo. E argumentam que não é um desvio, um acidente de percurso. Está ligado profundamente a essa doença da razão civilizada. A chave para entender, segundo eles, é o mecanismo chamado falsa projeção. Falsa projeção. O que é isso? É basicamente um mecanismo psicológico de defesa que vira um perigo social. A pessoa não consegue lidar com os próprios impulsos que reprime, agressividade, desejos proibidos, inveja, sentimento de que não é boa o bastante. Certo. E aí ela projeta tudo isso num grupo externo. O outro vira o ceco de pancadas onde a gente joga tudo que odeia e teme na gente mesmo. Entendo. No fascismo, essa projeção, que é meio paranoica, deixa de ser só um problema individual, vira a ferramenta política.
é organizada, incentivada. E por que justamente os judeus se tornaram esse alvo principal na Europa? A análise deles é complexa, né? Mas sugere que a nossa sociedade ocidental reprime muito certos comportamentos ligados à natureza, à espontaneidade, ao corpo, a uma expressão mais livre, o que eles chamam de comportamentos miméticos. Miméticos. É, tipo imitar, se identificar com a natureza, ter uma relação menos controlada com o corpo, com o toque. E os judeus, que historicamente foram vistos como diferentes, ligados mais ao comércio, ao intelecto, à esfera da circulação do que à produção pura da terra, Certo. eles se tornaram um alvo perfeito para projetar essas coisas reprimidas e temidas. O civilizado ataca no judeu aquilo que ele não aguenta ou não reconhece nele mesmo. Isso vira uma ideologia que as pessoas simplesmente adotam sem pensar. Exatamente. Eles descrevem o antissemitismo como um ticket, tipo um ingresso. Você não precisa ter tido uma experiência real, nem ter um argumento lógico. Você compra o pacote ideológico inteiro. Caramba! Aderir ao antissemitismo vira um sinal de que você pertence ao grupo dominante. E a própria percepção da realidade fica distorcida. As pessoas param de ver indivíduos, só veem rótulos, judeu, inimigo, e aplicam estereótipos cegamente. É a razão instrumental na sua forma mais baixa. Classificar de forma automática e desumanizar. Uau! Realmente, a análise deles é um soco no estômago. A ideia de que o projeto de nos libertar pela razão trazia dentro dele as sementes de novas formas de prisão pela técnica, pela cultura de massa, pela própria lógica do controle, é muito forte. E bem pessimista, né? É uma análise sombria, sim. Nasceu num período histórico terrível, não tinha como ser diferente. Mas o objetivo deles não era levar ao desespero, sabe? Era justamente trazer essas contradições para a luz. Para poder criticar. Exato, para armar a crítica. Eles não falam para a gente jogar a razão fora, mas para praticar um tipo específico de crítica, que eles chamam de negação determinada. Negação determinada? É. Uma crítica que não só diz não, mas que aponta onde está a falsidade dentro do próprio sistema, que revela a verdade que foi reprimida ali, para tentar resistir à barbárie sem cair em novas ilusões. É uma aposta na capacidade da consciência crítica, apesar de tudo. Pensando em tudo isso, a pergunta que fica martelando é: como essa dialética do esclarecimento aparece hoje, sabe? Em pleno século XXI, com o algoritmo moldando o que a gente vê, rede social padronizando o comportamento, inteligência artificial avançando. Será que a gente está vivendo novas versões desse paradoxo? Essa é a pergunta de R$1 milhão, né? Como essa busca sem fim por eficiência, por controle, por dados, por otimização, que é herdeira direta daquela razão instrumental que eles criticavam, como isso está moldando a nossa subjetividade hoje? Nossas relações, nossa percepção do que é real, do que importa. Será que esse desencantamento que a tecnologia traz não está paradoxalmente criando novas mitologias? O mito da solução tecnológica para tudo, a fé cega no algoritmo, a própria ideia de um eu que pode ser totalmente gerenciado, otimizado. É uma reflexão muito profunda. Onde estariam hoje os espaços para aquela negação determinada, para a crítica que eles propunham? Como resistir a essa padronização que parece vir de todo lado, de um jeito tão sutil às vezes? Eles mesmos, numa reedição do livro anos depois, falaram sobre buscar os resíduos de liberdade, as tendências ainda existentes a uma humanidade real, mesmo que pareçam coisas pequenas diante da grande marcha da história, da técnica. Pequenas resistências. Talvez, a resistência comece justamente em reconhecer esses mecanismos funcionando, em não aceitar as fórmulas passivamente, em buscar experiências, pensamentos que escapem um pouco dessa lógica do consumo e da eficiência a qualquer custo. Então fica aqui uma provocação final para quem está nos ouvindo. Quando a gente está navegando na internet, consumindo notícia, vendo um filme, uma série, a gente consegue perceber quando aquela aparente clareza, ou a objetividade, ou mesmo a diversão, pode ser, na verdade, como diziam Adorno e Horkheimer, só outra expressão do mito. Isso.
A gente consegue identificar quando a informação ou o entretenimento, em vez de esclarecer de verdade, está sutilmente nos conformando, nos encaixando numa forma. Fica a reflexão para todo mundo, né? Com certeza. Uma reflexão mais atual do que nunca.